textos, aos escritos, caráter judaico. Mas, dentro dos textos apocalípticos, às vezes, algumas perspectivas, alguns acentos desta teologia, não apenas daquilo que nós aqui tratamos ex professo, ou seja, destes temas em maior profundidade, mas na sua globalidade, algumas das perspectivas teológicas destes escritos são um bocadinho exógenas, externas, àquilo que é a teologia verdadeiramente dos escritos, dos textos canónicos da Bíblia. Aprofundamos dois temas que são dois temas ricos, dois temas centrais. Foi a questão de Deus e a definição desse Deus dos apocalípticos, que não é um outro Deus, mas é um Deus ao qual estes textos emprestam, apresentam com roupagens nem sempre conformes àquilo que é a grande teologia canónica. Vimos isso, até analisámos isso aqui com algum detalhe em questões de interrogações e perguntas, e de facto é um tema muito, muito abrangente e muito importante. Principalmente uma característica que esta teologia acerca da questão de Deus nestes escritos apresenta é um certo nacionalismo, um Deus com características muito nacionalistas, muito justiceiras e algo punitivas. E dicotómico, que não é um Deus que trate a todos, para estes escritos, da mesma maneira, de acordo com a sua omnipotência e a sua misericórdia. Trata a uns como filhos e aos outros como enteados. E os filhos são os membros dos grupos apocalípticos, na sua diversidade, e os enteados é o resto, ou são os pagãos, ou muitas vezes até são os seguidores do verdadeiro judaísmo. Depois tratamos a questão da angelologia, também é um tema rico, viste, dei-vos um belíssimo texto, que é aquele da ascensão de Isaías, mas são inúmeros os textos dentro desta literatura. Hoje vamos tratar um outro tema profundamente estruturante desta literatura e desta teologia, se assim podemos dizer, que estava há pouco a rever um bocadinho os meus papers e pensei que teria sido mais feliz se tivesse trocado estas palavras, dualismo e pessimismo. Mas pronto, a realidade é esta. Porventura, o pessimismo destes escritos é muito mais geral, muito mais englobante. O dualismo está presente em quase todos eles de uma forma muito dicotómica, ou seja, de uma forma de estabelecer rupturas e diferenciações. Nunca se esqueçam que nestes escritos as diferenciações são para segurança dos grupos. Diferenciar significa nós somos os bons, os demais são os maus. Isso dá segurança a estes grupos porque eles se apresentam neste dualismo como os detentores exclusivos da verdade. A literatura apocalíptica não é uma literatura para compartilhar, é uma literatura para afirmar. O grupo afirma-se, não compartilha, não reparte, não convive, fecha-se e fechando-se, afirma-se. Portanto, o temário que vos dei trata exatamente, num primeiro momento, deste dualismo-pessimismo, depois algumas temáticas que este dualismo assume. Por exemplo, um dualismo ético, que está muito presente entre o mundo do bem e o mundo do mal. É este dualismo que, no fundo, procura colocar o nosso
e os outros, o nosso grupo e os demais. Na questão do agir, do pensar, etc. Depois tratarei um bocadinho, passarei de repente e deixo-vos quase como exemplo, que é a questão de Qumran. Qumran é exatamente a expressão de um profundo dualismo dentro do judaísmo, dentro de um grupo judaico, que é um pouco marginal, apesar de ser um grupo clássico do judaísmo. A apocalíptica qumrânica ou qumranita tem um grande peso nos escritos que chegaram até nós, designadamente naquilo que nós chamamos as regras, que são escritos próprios do grupo, da seita, do movimento, aos comentários aos textos bíblicos, que também está presente muito este dualismo, a forma como interpretam, como fazem a hermenêutica, a leitura desses textos bíblicos, por exemplo, dos Salmos, por exemplo, de alguns profetas, mas mais acentuado esse clima, essa tensão, está nas chamadas regras, na regra da comunidade, na regra dos filhos da luz contra os filhos das trevas. Essas regras, que são escritos próprios da seita, do grupo, esses escritos acentuam muito este dualismo e este contraste, esta ruptura. Depois falaremos um bocadinho de uma realidade que percorre todos os escritos bíblicos, mas aqui provavelmente de forma mais acentuada, que é o dualismo que eu chamei espacial, céus-terra, dois mundos, dois espaços onde decorre, no fundo, a realidade vivida e acreditada. Pois o dualismo antropológico é aquele que teve mais influência nas nossas culturas, que é a questão do corpo e da alma. E, finalmente, num número último, tentaremos deixar algum tempo para um pouco de diálogo. Vamos então, depois desta pequena introdução, começar a desenvolver então a nossa exposição. Portanto, este tema do dualismo percorre estes escritos, como se costuma dizer, de fio a pavio. Ou seja, ele está sempre presente, apesar de não ser exclusivo da apocalíptica, ele está sempre presente nestes escritos. Podíamos quase dizer que é uma marca natural de um escrito apocalíptico, é estabelecer efetivamente este mundo, este dualismo, estes cenários que se contrapõem um ao outro. E assim, no que diz respeito a este dualismo, a primeira coisa que temos de perguntar é: ele é uma realidade congénita ao mundo bíblico ou é algo que lhe é externo? Algo que lhe foi adquirido? A primeira questão tem a ver com este binómio que eu aqui ponho. Eu creio que o dualismo, parece-me, e alguns autores o afirmam, que este dualismo apocalíptico nasce de uma perspectiva pessimista que estes grupos têm sobre a história, designadamente sobre o seu tempo. Portanto, estes grupos têm uma perspectiva pessimista sobre o tempo presente, sobre a história que vivem, sobre as circunstâncias históricas em que vivem, sobre as dificuldades existenciais pelos quais estes grupos passam. A história judaica, ou se quiserem, a história do povo eleito, é uma história difícil, marcada por muitas tensões, muitas rupturas, muitos conflitos, não apenas vindos de fora para dentro, impostos pelos impérios em que este povo está a ser conscrito, próprias diferenciações, pelas próprias especificidades
destes diferentes grupos que compõem o povo de Israel. Portanto, o pessimismo é algo que envolve estes grupos. E, portanto, o dualismo é muitas vezes esta resposta. As causas são certamente múltiplas e elas são a experiência são o testemunho, melhor dizendo, são a amostra desta existência difícil, desta existência conflituosa, desta existência de tensão e de ruptura. O primeiro grande dualismo, depois veremos um bocadinho mais adiante, é aquele que poderíamos dizer o dualismo temporal versus o eterno. Ou seja, o dualismo do tempo presente versus o tempo dualismo, isto é, as marcas do tempo presente versus em relação ao tempo futuro. Aquilo que podíamos dizer à vivência, à esperança celeste, ao mundo espiritual e angélico. Há, sim, dois mundos, o mundo cá de baixo e o mundo lá de cima. O mundo do agora e o mundo do futuro. O mundo da dor, do sofrimento, das dificuldades e o mundo paradisíaco que se espera, que se deseja e pelo qual se anseia. Estas dimensões contrapõem-se e degladiam-se dentro da própria literatura. Porquê? Porque há certamente tensões a que esta perspectiva destes grupos não responde. Não é natural, como os textos também o mostram, que neste dualismo todos se vejam e encontrem aí a razão para poderem sobreviver. Portanto, trata-se essencialmente de duas sensibilidades na forma de estar no mundo e na forma de olhar a história. Portanto, o estar no mundo, a existência concreta e a forma de olhar a história. E os diversos horizontes que estes grupos têm arrastam consigo exatamente esta perspectiva pessimista do tempo presente. É muito importante, nós dizemos na teologia cristã que o tempo presente é o sinal da ação salvífica de Deus. Aliás, o Concílio Vaticano II deixou-nos uma herança muito rica, que é a chamada teologia dos sinais dos tempos, em que definimos o tempo presente como o kairos, o tempo da graça, o tempo da salvação. Na Apocalíptica, o tempo presente não é tempo de salvação, não é tempo de graça, é tempo de prova, é tempo de dificuldade, é tempo de fuga. Há como que, na história do presente, uma fuga em direção ao não presente, em relação ao futuro. E dentro deste contexto, nós podemos facilmente falar de um dualismo cósmico, o céu, o universo e a Terra. E deste dualismo cósmico podemos falar de um dualismo existencial, que é a forma como estes crentes, conforme é testemunhado pelas suas literaturas, a forma como estes crentes, que tamanho são, se situam exatamente na história. O presente é mau, o futuro é risonho. E, portanto, há uma fuga do presente para o futuro. Os grupos como que pretendem antecipar no seu presente aquilo que é a sua esperança de futuro. E isso traz, naturalmente, uma espécie de dualismo escatológico. Ou seja, o dualismo que as significa e também o panorama de uma perspectiva
pessimista, punitiva, castigadora. E, nesse sentido, a expressão dos grupos apocalípticos na sua vivência é exatamente esta. Na medida em que nós desejamos escapar, fugir, superar este mundo, desejamos que as penas, os sofrimentos, as rupturas deste mundo caiam sobre aqueles que não são dos nossos, sobre aqueles que estão na outra esfera, fora do nosso cosmos, do nosso organigrama cultural. Portanto, temos aqui um dualismo cósmico, um dualismo existencial, um dualismo escatológico, porque há aqui na perspectiva escatológica, de prémio e de castigo, de punição e de libertação. Algumas destas dimensões não são apenas só colhidas, não estão apenas só presentes na literatura que nós classificamos de extracanónica. Reparai que o capítulo 25 de São Mateus, sobre o juízo final, partilha um pouco disto, porque é filha de um texto que abordamos aqui, que é o texto de Daniel. Em Daniel, apesar de ser um livro canónico, nós temos exatamente isso. E depois vamos tê-lo no nosso Apocalipse, no Apocalipse de São João, com nas diversas etapas de desenvolvimento do Apocalipse, nós temos também, e haveremos depois de passar por aí, muitos momentos em que se advoga exatamente este dualismo escatológico com a punição de todos os infiéis, de todos aqueles que praticam iniquidade, no fundo de todos os que são os verdugos, vamos dizer, do próprio povo eleito. E este dualismo escatológico traduz-se para os apocalípticos de uma forma muito interessante. Ou seja, são dois mundos que se confrontam. Que mundos são estes? É o mundo presente, a que os apocalípticos chamam o Olam Hazé. Olam é o mundo este. É este mundo concreto em que vivemos. E o mundo futuro, o Olam Abá, ou seja, o mundo que há de vir, que está para vir. Estas formas, eu diria, muito singulares de dizer, carregam em si este mundo, Olam Hazé, este mundo está marcado por toda esta tragicidade, toda esta dimensão trágica, sofrente, dolorosa, em que os crentes estão envolvidos. Por isso, há que nos libertarmos dele. E então, como é que nos libertamos? Olhando, criando um mundo de esperança, um mundo futuro, um mundo que está para vir, que há de vir. Este Olam em processo de vinda, em processo de ser criado. Entra aqui, então, depois, aquilo que nós poderíamos chamar a soteriologia apocalíptica. Porquê? Porque este mundo futuro que está para vir, que há de vir, é o resultado da proteção que Deus concede a estes grupos. É por iniciativa dele ou dos seus mediadores, chamemos-lhe Messias, chamemos-lhe um anjo bom, chamemos-lhe inúmeras designações, nessa perspectiva que este mundo se vai concretizar. Portanto, é um mundo em perspectiva, é um mundo real com que vivemos, marcado por esta dimensão, quase poderíamos dizer trágica. Não há na literatura apocalíptica uma perspectiva muito positiva, eu até poderia me atrever a dizer nada positiva sobre a realidade temporal. O mundo presente, o Olam Hazé, não é em nada, não tem em nada, ou não tem nada de positivo. E por isso não é olhado como um tempo de salvação, mas sim um tempo de perseguição e sacrifício.
O mundo futuro, esse sim, é um mundo de esperança, e é isso que anima, que fortalece estes grupos, e é essa esperança que muitas vezes está presente nos escritos. Por isso vão buscar personagens, voltamos aqui outra vez àquela centralidade das personagens bíblicas dos tempos áureos das origens, como personificação desse tempo de salvação, de esperança, de futuro, de escatologia futura, que esses personagens vêm anunciar e vêm representar. Como estáis a ver, a literatura apocalíptica é uma construção, de alguma forma até harmoniosa, porque vai buscar paradigmas para simbolizar estes dois estados de alma, ou se quiserem, estas duas expressões de vivência. Por um lado, os anjos, os seres celestes, os personagens das origens bíblicas, aqueles que foram paradigmas e modelos que anunciam este mundo futuro, e por outro lado, a simbólica das realidades existenciais, quer pelos animais ferozes, quer pelos cataclismos, quer pelos personagens históricos que estão disfarçados nas próprias narrativas, que representam o mundo presente, que é de sofrimento. Portanto, é bom termos presente este quadro geral, porque isso ajudar-vos-á muitas vezes a perceber e a relativizar, e digo mesmo relativizar, aquilo que são os contributos desta literatura para a compreensão do panorama cultural que envolve toda esta situação e que resulta disso. Portanto, este primeiro momento, pessimismo e dualismo, eu diria que são quase as duas faces de uma mesma realidade. O pessimismo é quase inerente a estes grupos e o dualismo é a consequência deste pessimismo que marca as vivências destes grupos numa perspectiva muito antagónica, muito dicotómica, muito diferenciadora. Portanto, a literatura apocalíptica quase que não conhece um estado de graça, embora conheça um estado de esperança. Não conhece um estado de trabalho, de aperfeiçoamento, porque de aperfeiçoamento do tempo presente. Porquê? Porque o tempo presente é mau, não há que aperfeiçoá-lo, há que romper com ele. E nem sempre os grupos têm os instrumentos capazes de o fazer. Por isso se coloca a intervenção para essa ruptura definitiva num personagem celeste, que até pode ser um arcanjo, ou um anjo, ou um ser celeste, ou então o próprio Messias, como aparece em muitos destes escritos. Ou então, às vezes, nem são seres celestes, é a expectativa de cataclismos. Também está muito presente, por exemplo, nos livros de Esdras, a esperança de um cataclismo que venha destruir a harmonia do universo para romper um tempo novo. É claro que quando eu digo a harmonia do universo, para os grupos não há harmonia do universo. O que há é um pessimismo inscrito na ordem natural, na ordem temporal, na ordem histórica. Há um pessimismo e logo é necessário destruir isso para que surja um novo mundo, uma nova criação. Daí podeis constatar e observar, como em muitos destes escritos, a expectativa de uma nova criação, de uma nova ordem da natureza e principalmente de uma libertação do tempo presente para o tal tempo, para o tal mundo futuro, para o tal Olam Haba, é naturalmente aquilo que dá ânimo, dá vida, dá coexistência, um elemento também muito importante aos grupos. Estes grupos, porque até muitas vezes são pequenos, estão a viver em situações muito marginais, precisam ter elementos que lhes deem consistência e coexistência, que os fortaleçam e que os permitam viver em conjunto, e unem-se exatamente por esta dimensão, por esta expectativa futura. Avançamos então um bocadinho mais.
E vamos entrar num tema que também é muito importante e que está muito presente neste tipo de literatura, que é aquilo que eu chamei o dualismo ético. Trata-se certamente de uma das dimensões mais marcantes e com maior peso. E por isso eu chamo aí a esta perspectiva dualismo ético, que não consiste apenas em concessões de tipo filosófico, não se trata de um dualismo à maneira grega, não se trata de uma filosofia, mas trata-se nem de uma mera avaliação de comportamentos, isso era aquilo que nós poderíamos pensar, mas é muito mais do que isso. É a existência de um mundo do bem e de um mundo do mal. Um mundo do bem e um mundo do mal. Existem dois mundos antagónicos que se confrontam. Claro que na nossa maneira de pensar, numa perspectiva cristã, isto é muito fruto da liberdade do homem, da nossa intervenção, daquilo que a própria Escritura diz que o homem é chamado a construir. Para o dualismo, para os apocalipses, é uma fatalidade coexistente à sua condição. O dualismo ético é uma fatalidade. Os pagãos são eticamente o mundo do mal. Nós, o nosso pequeno grupo, é o mundo do bem, é o espaço do bem. E neste contexto, nós temos, diria, é um critério a ter presente, é um critério para usar quando lemos estes escritos e quando os compreendemos. O nosso espaço existencial, para os apocalipses, é o espaço do bem. O mundo dos outros, o mundo do não nós, o mundo dos outros, qual são os outros? Os outros são o não nós, são todos aqueles que não somos nós. É assim em Qumran também, e por isso é que Qumran é uma boa expressão também deste dualismo ético, que depois está traduzido numa expressão que veremos um bem mais adiante, que é os filhos da luz e os filhos das trevas. Veremos um pouco mais adiante os filhos da luz, o mundo do bem, aqueles que vivem esta realidade de fidelidade, e o mundo das trevas, que é o mundo do mal. Portanto, este dualismo ético está naturalmente definido, padronizado no mundo dos crentes, no mundo dos fiéis, dos justos, em oposição ao mundo dos chamados ímpios, ao mundo daqueles que não são os justos, nem pertencem ao nosso grupo. Dito isto, em linguagem mais nestes binómios, os bons e os maus, os crentes e os ímpios. Esta é uma forma muito direta, muito prática, de padronizar o que é efetivamente este dualismo ético. Claro que o bem no mundo da apocalíptica é porventura diferente daquele que nós vamos encontrar, por exemplo, no Novo Testamento, e mesmo em muitos escritos do Antigo Testamento. O bem não é a justiça, não é a fraternidade, não é o acolhimento dos outros. O bem, para estes apocalípticos, é a oposição, ou se quiser, a opressão dos maus, dos ímpios. É o castigo dos ímpios, é para estes grupos o bem. Não há na literatura apocalíptica uma perspectiva muito acentuada. Não quer dizer que alguns escritos não tenham um bocadinho disto. Claro, em alguns escritos encontra-se um bocadinho disto, mas na maioria dos escritos apocalípticos não há espaço para a conversão. Não há espaço para a passagem do mal ao bem.
não há espaço para a procura, como que já se está confinado nesse mundo, desde que se adere ao grupo. Desde que se adere ao grupo, não há passagem de um lado para o outro. Não há conversão possível. Não há abertura a um espaço novo de salvação. Isso já está fechado. E, portanto, neste sentido, este dualismo ético é muito marcante dos escritos apocalípticos, que não é apenas, como vos disse, um dualismo de caráter racional, não estamos aqui a pensar no caráter racional, nem na valorização do juízo, ou numa valorização de juízo moral, de matriz moral. Porquê? Porque isso já está definido nos próprios parâmetros destes grupos. Este dualismo ético assume um significado muito preciso naquilo que nós chamamos normalmente a teoria, ou se quiserem, a teologia dos dois caminhos, que no Novo Testamento aparece com outra dimensão, que é o caminho estreito e o caminho largo, a porta estreita e a porta larga. Mas, por exemplo, nos Salmos aparece muito definido como o mundo dos ímpios e o mundo dos justos. O mundo daqueles que oprimem os justos e dos justos que vivem oprimidos por aqueles que os oprimem. Portanto, há dois caminhos. E isso define muito este dualismo ético, porque está associado a este dualismo, naturalmente, eu diria, uma componente também ética que define os comportamentos, é verdade, mas não é essencialmente ética, ou não é essencialmente da ordem ética o que define este dualismo, é mais na ordem, portanto, não é tanto nos comportamentos, é já na matriz essencial dos próprios grupos. Este dualismo já está presente na matriz dos grupos, porque se é do meu grupo, eu faço parte do grupo dos bons. Estou a dizer eu, os membros do grupo, não é? Se é de outro grupo, que não está dentro desta mesma perspectiva, dentro desta matriz teológica, isso são certamente os ímpios. Se não pertence ao meu povo, ao povo eleito, isso são ímpios. Mas são pessoas, é um grupo bom, tem características boas, é acolhedor. Isso não existe aqui. Reparai que, por exemplo, na oração dos Salmos, isto está muito presente. Os outros são os ímpios. Também aí, e esta perspectiva dos dois caminhos, que depois nós vamos encontrar, de alguma forma, assumido e presente em vários textos do Novo Testamento, é, de facto, a expressão também com algum reflexo desta realidade espiritual, vivencial, mais do que espiritual, desta realidade vivencial que envolve a cultura e o mundo da época. Nunca pensa, e estes escritos não são escritos que eram do céu, são escritos que têm por trás de si a marca de um tempo, de uma época, de uma realidade social vivida, de uma realidade histórica, de uma realidade social. Só isso já nos dá pano, motivos para pensarmos como esta literatura nos permite fazer muito o enquadramento do tempo e dos grupos onde ela nasce, onde ela emerge, onde ela é composta e de que ela é a expressão cultural. Portanto, neste contexto, especificando um bocadinho mais, os bons são sempre os fiéis que pertencem ao nosso grupo, que pertencem ao nosso movimento, que perfilham as mesmas perspectivas e agem de acordo com as mesmas matrizes com que nós agimos. Os fiéis, os bons, são aqueles que procedem como os responsáveis, os coordenadores, como as obras traduzem aquilo que é a identidade, a natureza desses mesmos grupos. Portanto, esta questão de bons e maus, como vos disse,
não tem a ver com juízos, essencialmente, com juízos de natureza ética, mas muitas vezes até com filiações, ou seja, identidades que se vão definindo dentro destes grupos a partir da pertença a um grupo mais pequeno ou outro, a um grupo interno ou externo. Portanto, estás a ver que esta bondade ou esta fidelidade muitas vezes é consubstancial a uma identidade genealógica ou uma identidade rássica ou de raça, de etnia étnica. Portanto, não é, nem sempre é o sentido moral que nós emprestamos a estes dois universos distintos. Portanto, temos os infiéis, os bons e os infiéis. Os infiéis são os pagãos, são os gentios, são todos os demais. Por exemplo, volto aqui a chamar a atenção, porque quando vós lerdes, se porventura vos cair na mão algum texto daqueles que atrás referi, particularmente a regras dos escritos de Qumran, aí são taxativos. Aí são taxativos. Só tomam parte na comunidade e só tomam parte na aliança eterna, só alcançarão a bem-aventurança aqueles que são fiéis, aqueles que são do nosso grupo. Todos os demais são pagãos, são gentios, e esses, a única coisa que os espera, a única coisa que podem aguardar é, de facto, a condenação. Mesmo que a forma concreta dessa condenação seja diversa, ela tem sempre esta componente de ser um destino trágico que marca, que persegue, que cairá sobre exatamente todos aqueles que não são os do nosso grupo, que são os infiéis. Portanto, definindo ainda um bocadinho este dualismo, os dois caminhos, no fundo, de grosso modo, em termos genéricos, podemos dizer que os dois caminhos, um é Israel e o outro são os pagãos. É um bocadinho à volta disto, embora dentro de Israel também haja os infiéis. Esses também são postos, estão fora desse caminho de bem, de salvação. Não são bons. Mas, genericamente, em muitos destes escritos, na Apocalíptica, estes dois universos, estes dois caminhos são exatamente dois universos concretos. O que é Israel, que são os eleitos, que são os judeus fiéis, e o outro que são os infiéis, aqueles que não pertencem à matriz do nosso grupo. Eu chamo a atenção aqui para um pequeno texto de São Lucas, como dentro do próprio judaísmo esta mentalidade existia. E o texto que chama a atenção é Lucas 18, versículos 9 a 14. Que texto é esse? É um texto que, apresentado como uma parábola, é um texto que define muito bem estes dois caminhos, estes dois mundos, estes dois grupos, este dualismo ético. Trata-se de que parábola? É a parábola do fariseu e do publicano, que vão ao templo para rezar. Ambos procuram exatamente a fidelidade. Mas reparai que, apesar de estar dentro do Evangelho de São Lucas, que não é um evangelho muito marcado por estas tensões apocalípticas, Lucas vem de um outro mundo, esta parábola apresenta-nos muito bem. E temos dois caminhos. Eu não sou, diz o fariseu, como os outros homens. São os adúlteros, são os pecadores, são uns infiéis, não pagam os impostos todos ao templo, não contribuem com a taxa que deviam, o IVA que deviam pagar sobre a salsa, os cominhos, a hortelã que tem lá atrás da porta e que deviam levar ao templo, e eles não. Eles são publicanos,
eles são pecadores públicos, eles convivem com os gentios, com os pagãos. Esta questão da relação dentro do judaísmo, entre os justos, os puros, aqueles que se consideram imaculados, sem mácula, e os publicanos, os pecadores, os doentes, os marginalizados, que temos em grande abundância, por exemplo, São Lucas é muito atento a isso, esta dicotomia é verdadeiramente a expressão, em termos apocalípticos, de um dualismo ético, porque se passa do juízo sobre os comportamentos, sobre as ações, para a diferenciação em dois universos existenciais, vivenciais diferentes. Portanto, o caminho do fariseu é um caminho, como ele é apresentado neste texto, muito, muito estreito, porque é todo de cumprimentos, é todo de marcação, as fronteiras estão ali muito bem delimitadas, e o caminho dos ímpios, dos gentios, dos infiéis, é um caminho largo, porque não cumprem, não põem em prática todo aquilo que era o ritualismo, as normativas, aquilo que já tenho dito muitas vezes, a la cá, dos comportamentos que se deviam seguir, se deviam tomar para marcar a diferença. Portanto, temos aqui, neste aspecto do dualismo ético, eu diria, uma expressão da abundância em que a literatura apocalíptica mergulha, ou seja, muito da literatura apocalíptica passa exatamente por definir estes padrões e por mostrar como os comportamentos, as atitudes, o mundo existencial destes grupos diferentes expressa exatamente este dualismo, ou se quiserem, estes dois caminhos, estas duas formas de ser e de estar. E também dois mundos em termos de esperança futura. Muito bem, porventura, este dualismo ético que é profundo e está muito presente nos escritos apocalípticos, cada frase que a gente lê nota isto. Porventura não é aquele que vai mais marcar o contributo desta literatura, provavelmente não é o que vai mais marcar, não é aquele que vai expressar melhor, porque certamente esse é o dualismo antropológico, mas chegaremos lá daqui a um bocadinho. Mas trata-se exatamente de um dualismo muito profundo e muito importante que devemos sempre ter presente, porque ele ajudar-nos a olhar para estes textos com mais propriedade. Avançamos e aludo aqui exatamente a esta questão de Qumran, que vem um bocadinho na linha do slide anterior. Qumran é um exemplo perfeito deste dualismo judaico, de caráter apocalíptico, é certo, mas ao mesmo tempo de matriz ética. De matriz ética. Não é apenas uma diferenciação étnica. Aqui já não se trata tanto, porquê? Porque os outros judeus, os outros grupos também são judeus, também fazem parte do povo eleito, mas não vivem na mesma esperança, na mesma expectativa, na mesma ascese, nas mesmas opções que vive o grupo dos Qumranitas. E, portanto, o grupo, ele esforça-se por estabelecer este dualismo dentro da própria existência ou coexistência, ou, se quiserem, vivência judaica. As razões podem ser históricas, já falámos várias vezes disso, mas a realidade é que eles dão-lhe uma temporalidade e dão-lhe uma profundidade muito marcante. Portanto, Qumran é, na verdade, um bom exemplo de um grupo profundamente dualista e de um dualismo profundamente escatológico, apocalíptico, marcado por uma mensagem prática de comportamentos e de
por isso isolam, vão perceber? Por isso saem para fora da órbita do judaísmo oficial. Não frequentam o templo, não seguem o mesmo calendário, não aceitam os sacerdotes do templo, do judaísmo. Vivem um bocadinho à margem das prescrições do Sinédrio. Não se relacionam com os pagãos de forma alguma. Não há ali uma procura de relacionamento. Bem pelo contrário, a procura é de isolamento. Não é apenas um isolamento espacial, lá no deserto, numa zona onde não há alma viva, lá junto ao Mar Morto ou noutros lugares. Não é apenas uma separação espacial. É também uma realidade assumida a partir da própria comunidade que é autossuficiente e, portanto, não se relaciona com mais nada que esteja para além dela, para além do seu próprio universo. Portanto, isso é traduzido, como há pouco vos dizia, nesta expressão, os filhos da luz e os filhos das trevas. Esta expressão, filhos da luz e filhos das trevas, não tem nada a ver com aquilo que seria nós ter luz ou não ter luz. É uma expressão exatamente que traduz bem este dualismo ético, está presente noutros escritos, é substancialmente usada pelos qumranitas, mas é uma designação eu diria, são duas categorias diametralmente opostas, representativas de um universo que tem construído a partir de uma perspectiva teológica. Os filhos da luz, no fundo, são os filhos de Deus. São aqueles que traduzem em si a luz que lhes vem da sua condição. Os filhos de trevas são aqueles que são a expressão do pecado, da oposição a Deus. Portanto, são fórmulas que em si mesmo definem rupturas e não há possibilidade. Os filhos da luz não estão nada interessados que os filhos das trevas entrem para o seu mundo. Bem pelo contrário, os filhos das trevas devem ser expostos fora, devem ser marginalizados, devem ser castigados, porque não há salvação para eles. Esta é, no fundo, uma forte componente da teologia qumranita. Ou seja, há aqui um dualismo profundo e existencial, entitativo, que está inscrito na própria condição dos grupos. Um grupo tem a sua existência, a sua identidade ligada à verdade, à luz, a Deus, à fidelidade, e o outro naturalmente está ligado às trevas, ao mal, ao pecado, no fundo, à não conformidade com aquilo que é a verdade que os filhos da luz professam. Portanto, temos aqui duas formas de vida profundamente antagónicas, bem padronizadas, que se contrapõem uma à outra, que se degladiam, mesmo que esta guerra entre eles não seja uma guerra de armas, mas é uma guerra de perspectivas e é uma guerra é uma guerra espiritual, não é? É uma guerra espiritual que define muito bem. Na apocalíptica, o dualismo ético, ou seja, aquilo que poderíamos chamar de dualismo moral, é essencialmente um dualismo teológico. São as duas facetas que os apocalípticos colocam em Deus. Não é um Deus, diríamos,
que constrói harmonia com o homem, mas é um Deus que estabelece dicotomias com o homem. É um Deus que aprofunda a ruptura com o homem e não que o interpela. Não é um Deus que convida à conversão. Não cabe aqui, só para dar um exemplo, não cabe aqui aquela fórmula dos profetas, muito bonita. Procurai o Senhor e vivereis. Ou então convertei-vos e Deus voltará para vós e vereis o rosto de Yahvé. Aqui não há esta possibilidade de passar de um universo para o outro, de mudar. A existencialidade está já marcada e diria mesmo, está já definida e condenada. É importante termos sempre isto presente, porque para estes grupos há aqui como uma espécie de drama histórico. A história é um drama de dicotomias, é um drama de diferenças, é um drama de rupturas. E estas duas esferas, estes dois ethos, estes dois espaços vivenciais estão fechados um ao outro. São como que duas esferas que não se encontram, que não têm comunicação entre si, que não passam de uma para outra. Não há que fazer convite, diríamos, não há que fazer apologética junto do diferente, do contrário. Não há. Há que sim que desejar o seu aniquilamento, a vingança sobre esse grupo, a sua destruição. Portanto, este dualismo assume muitas vezes formas muito violentas, porque muitos destes grupos são, na sua ideologia, na sua forma de pensar, são grupos extremamente violentos, são grupos profundamente extremistas. Diríamos uma palavra que hoje nos é mais familiar e mais benigna, são grupos extremamente fundamentalistas e exclusivistas da verdade. Por isso, este dualismo é um dualismo combativo, violento, diferenciador. Três características muito importantes. É um dualismo que combate, e combate de forma violenta, afirmativa, e diferenciador, separador. Não há proximidades, não há pontes nestes escritos. Na maioria destes escritos apocalípticos, esta diferenciação entre justos e infiéis, entre membros do grupo e os outros, não tem pontes para caminhar. Tem sim vedações para diferenciar. Tem sim espaços concretos para cada um seguir o seu projeto e nada de proximidades. Não há aqui qualquer perspectiva de ecumenismo, como seria muitas vezes esperado. Portanto, muitos textos têm esta marca de violência e de apologética. Uma apologética que normalmente é uma apologética de combate. É uma apologética a pedir a extinção do outro, a morte e a violência contra o outro. Portanto, é uma apologética em que, situados em dois campos opostos, não caminham, não se interrelacionam. Bem, pelo contrário. E deste dualismo ético, com estas expressões e também com esta visita, com esta passagem por Qumran, um dos fenómenos, uma das realidades que melhor conhecemos e que melhor traduzem esta realidade, este dualismo. Portanto, Qumran o acesso direto aos seus manuscritos, principalmente, volto a dizê-lo, naquilo que são as regras da comunidade e da luta dos filhos da luz contra os filhos das trevas, ajudam-nos, são um bom exemplo para nós podermos definir exatamente muito o que é isto. Portanto,
Passando daqui, passamos a uma outra expressão, que é aquilo que eu chamo de dualismo espacial. Não se trata da energia espacial, nem da aeronáutica, trata-se exatamente de dois espaços. O espaço que são os céus, em alguns escritos aparece o firmamento. Reparámos, ainda há dias, víamos naquele escrito, há 8 dias, como esta realidade de céus tem graduações, vamos assim dizer, tem expressões que vão se elevando, vão crescendo, vão se aperfeiçoando de acordo com a identidade dos justos, que são chamados a viver e a descobrir a expressão dos céus, que é a morada da corte celeste de Deus e dos seus anjos, de todos os seres celestes, e a terra. Portanto, estamos aqui perante dois espaços. Esta não é, a antropologia bíblica apresenta ainda um outro espaço, que é a terra, os céus, a terra e os infernos, ou seja, aquilo que está para abaixo da terra, que é no fundo a morada dos mortos, a morada dos infiéis. Aqui no Apocalíptica, fala-se da condenação, mas não está muito definido, ou nem sempre está definido, onde é que isso se situa. Mas, pelo menos, estes dois universos, dos céus, o espaço da recompensa e da morada da divindade à qual os justos acedem pela sua fidelidade e como prémio da sua luta, e a terra, que é, no fundo, o espaço da dificuldade, e que é também o espaço do castigo. Portanto, céus e terra são uma herança, este dualismo espacial, céus e terra, é uma herança um bocadinho que já está presente também noutros espaços da literatura bíblica, noutras componentes. Por exemplo, na literatura sapiencial também aborda muito este dualismo espacial, este dualismo diferenciador. E portanto, trata-se de um simbolismo muito representativo, porque quando se fala dos céus, no fundo, pretende-se representar o espaço reservado à divindade, o espaço que é próprio da divindade, o espaço do bem, a morada dos justos, a fonte da justiça e a sede da esperança. É, no fundo, os céus. Os céus são simultaneamente o espaço de Deus e também o espaço para onde caminham e onde serão admitidos os justos. A terra, pelo contrário, nesta literatura, é o espaço do sofrimento, da dor, da angústia e até o espaço da morte. Por isso, na Apocalipse, realidades espaciais. Eles são representativos de realidades diferenciadoras, que é Deus e a humanidade, o homem. Portanto, são dois universos existenciais. E por isso, este dualismo está também muito presente em muitos escritos, na medida em que a Terra é depreciada, não é valorizada como nós hoje valorizamos o tempo presente, o espaço, a terra, a diversidade, enfim, tantas coisas, a condição humana, o valor da pessoa humana e tudo. Estes escritos não chegam aí, naturalmente. A terra é muito apreciada e o céu é sumamente exaltada. É um dualismo que está muito presente, não vou agora andar muito aqui, porque senão não avançamos muito. É um dualismo que está muito presente no espaço cultural do Médio Oriente. As culturas do Médio Oriente têm uma concepção negativa do espaço existencial e uma concepção muito positiva daquilo que é o mundo do imaginário, o mundo do irreal, o mundo celeste, podemos assim dizer. Portanto, é um dualismo não apenas de apreciação ética, mas é um dualismo de existência, de forma de ser e de estar. Neste espaço cultural
A terra representa, de facto, tudo aquilo que venho dizendo de sofrimento, de angústia, de privacidade, e os céus, aquilo que é a plenitude da esperança a que esperamos. Portanto, são universos existenciais e de relação com Deus, e não, de um lado, relação com Deus, os céus, a terra é o espaço da não relação com Deus. Isto é superado naturalmente pelo próprio mistério da encarnação e pela revelação bíblica. A revelação bíblica tem um apreço sobre as realidades temporais, tem um apreço muito positivo sobre as realidades temporais. Basta ir à primeira página do Gênesis e logo vemos que é assim. Os apocalípticos não diriam aquilo que a primeira página do Gênesis diz. Tudo isto é bom. Porque, para os apocalípticos, muito daquilo que no Gênesis diz que é bom, para os apocalípticos será o espaço do sofrimento. Portanto, é um dualismo também herdado da literatura sapiencial, os escritos sapienciais, porque fazem uma espécie de reflexão, de meditação sobre as realidades temporais, vendo que elas não têm a perfeição que os homens da sabedoria aspiram e desejam. E, portanto, isso é importante também tê-lo presente. Esta dimensão, ou diria, esta diferenciação de caráter espacial vai percorrer muito, estar muito presente na cultura judaica extra-bíblica e também no espaço cultural das demais culturas do Médio Oriente. Este dualismo marcará o judaísmo intertestamentário e é muito importante, é muito interessante perceber que este dualismo intertestamentário tem presente, este dualismo intertestamentário tem presente a própria forma como se refere à realidade de céus, à realidade de terra. Por exemplo, na forma como fala de Deus. Deus é o Senhor dos céus. Claro, também se afirma que Deus é o Senhor da terra, mas para os apocalípticos a terra parece que não tem senhoria. Deus a abandonou. Ela está entregue aos poderes tirânicos. Reparai como isto está presente, sei lá, no livro dos Macabeus, no livro principalmente no livro de Daniel, apesar de serem escritos, e nos outros textos. A terra é possuída, é dominada pelos tiranos. E Deus tem o seu mundo, é o Senhor dos céus, ele é o Altíssimo que habita nas esferas onde o mal, onde esta realidade não chega. E por isso os apocalípticos do período intertestamentário definem a existência de um mundo celeste em contraposição com o mundo terrestre. O mundo celeste, que está muito presente nestes escritos, menciona-se que nesse mundo celeste estão os livros celestes. E nesses livros celestes está escrito o futuro. Por exemplo, o livro de Daniel fala disso. O livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, fala diversas vezes. Fala-se também das tábuas celestes, onde estão registadas as boas obras dos justos. Porquê? Porque na terra estão inscritos os pecados dos homens. Também há muitos textos, por exemplo, nesta obra de Enoque, no primeiro de Enoque, falam exatamente daquilo que a terra está possuída, está dominada, e onde se acontecem, onde decorrem, são os pecados dos homens. No céu estão as esperanças celestes que os livros do mundo apocalíptico referem como o lugar dos registros. Depois, portanto, estas muitas referências de caráter apocalíptico, para superar esta dicotomia, então, e estou aqui a olhar um bocadinho para a
aquilo que é o fim do nosso Apocalipse de São João, que estudaremos na sua devida altura, é a correspondência que é dom de Deus de introduzir no espaço, na morada dos homens, aquilo que é a morada de Deus. A nova Jerusalém. A figura de Jerusalém aparece aqui como uma espécie de enquadramento para dar plenitude àquilo que é a esperança dos apocalípticos. Nós não fazemos subir o espaço dos homens para Deus, mas é a morada de Deus, o espaço de Deus que vem preencher, que vem dar sentido novo à morada dos homens, como é o caso da Nova Jerusalém. Portanto, depois nós abordaremos isso de uma forma mais aturada ou mais desenvolvida quando falarmos do nosso Apocalipse, porque é importante ter presente esta figura, eu diria, esta perspectiva prévia à própria abordagem do Apocalipse. Que é, como podemos ver no livro do nosso Apocalipse, um processo diferente daquele que acontece na apocalíptica judaica. Na apocalíptica judaica chega-se à Jerusalém Celeste pela destruição da Jerusalém terrestre. No livro do Apocalipse chega-se a Jerusalém Celeste, chega até nós para completar o sentido da Jerusalém terrestre. Avançamos. Dualismo antropológico. Dizia-vos há pouco, e tendo em conta os nossos horários e também do que queria ver, é porventura aquela dimensão dualista que mais marcou, se não os escritos apocalípticos, pelo menos a nossa cultura. E a cultura religiosa, que muitas vezes está condicionada por este dualismo, ou seja, está condicionada numa perspectiva antagónica entre corpo e alma. A antropologia bíblica interpela para a harmonia, para a complementaridade, para a valorização também das realidades temporais, incluindo a própria dimensão corpórea do homem. Onde é que temos isso como expressão suprema? É o mistério da encarnação. O mistério da encarnação, se é que acreditamos nele, é exatamente a valorização da condição humana. E os escritos do Novo Testamento estão constantemente a repetir isto, igual a nós, exceto no pecado. Portanto, a dimensão encarnou, como diz, abaixou, assumiu a nossa condição humana, diz na carta aos Efésios, principalmente na carta aos Filipenses e também na carta aos Hebreus, onde Cristo, na sua encarnação, assumiu as condições da temporalidade do próprio judaísmo. Ora, esta perspectiva, muitas vezes antagónica, e vemos que ainda hoje há grupos, não foi só na Idade Média. Não foi só na Idade Média, nem no início do Renascimento, que apareceram grupos que contrapunham muito o corpo como o espaço do mal e a alma como, e portanto havia que libertar a alma do corpo, o corpo era um cárcere. O neoplatonismo, o platonismo e o neoplatonismo é um bocadinho também, partilha um bocadinho deste antagonismo. O corpo é uma prisão, a alma é que é a luz. Ora, este antagonismo, este dualismo antropológico deixou marcas e persiste muito nas nossas culturas e na nossa mentalidade e, acima de tudo, na nossa linguagem e até nas nossas correntes de pensamento. Ora, este traço é, efetivamente, um daqueles que mais marca a cultura e a identidade judaica na história. E não fica por o judaísmo. Vai ficar também, em parte, também ligada àquilo, a alguma herança que a própria teologia cristã, e sabemos disso, temos alguns casos, sei lá, Santo Agostinho passou por uma experiência muito forte disto, e outros padres da Igreja, apesar de serem santos e serem grandes homens, passaram por experiências um pouco que se situam um bocadinho nesta dicotomia
e por esta não valorização da identidade corpórea como espaço, como a forma, como a manifestação da nossa identidade espiritual também. É o espelho. A encarnação vem nos mostrar exatamente esta valorização da identidade corpórea como um lugar também em que se realiza a soteriologia, ou seja, a salvação. Ora, diria que este dualismo antropológico também está algo presente na própria tradição do Novo Testamento, em alguns escritos. Mas está muito mais presente na tradição judaica, mesmo contemporânea ao Novo Testamento. Algumas das perguntas que fazem a Jesus têm exatamente esta dimensão. Por exemplo, as perguntas que lhe fazem: quem é que pecou? A expressão corporal, a doença, o sofrimento é a expressão do pecado. E logo é também ela uma manifestação punitiva. A própria identidade do corpo era um espaço em que era punido aquele que tinha, ele ou outros tinham feito, não tinham mantido a sua fidelidade. Daqui se levanta uma questão também muito importante, que está um bocadinho ligada com este dualismo, que é a questão do reino de Deus, que levanta muitas interrogações e que alguns autores, os evangelhos, trabalham muito isto, principalmente o evangelho de São Marcos. E às vezes parece deixar-se entender que este reino de Deus é um reino abstrato, não comporta a dimensão da temporalidade. Quando Jesus diz que o reino de Deus já chegou, já está entre nós, já está em fermento, e nós já entramos nele através da nossa consagração, da nossa identidade cristã, do nosso batismo. Então deixa aqui muitas questões que agora vamos avançar um bocadinho mais, deixo-as apenas como hipóteses de trabalho que porventura podem vir a ser úteis e a ser trabalhadas em termos de futuro. Em jeito de conclusão destas dimensões de que hoje aqui falamos, não propriamente do dualismo como tal, nas suas diversas componentes, as suas diversas áreas, porque referi estas, mas há muitas outras que podiam ser referidas. Porventura estas são aquelas que são mais marcantes, ou aquelas que estão mais presentes nos escritos. Mas, diria eu, em jeito de conclusão de tudo isto, nós vemos que o salto para o Apocalipse de São João tem uma dimensão importante. É importante que não fechemos esta literatura, conforme ela nos é apresentada nestes escritos, não a fechemos em si, mas deixemos que há uma porta aberta, que é aquela que vem da centralidade cristológica da história. Há uma porta aberta que é aquela que vem da centralidade cristológica da história e com a qual o Apocalipse se conclui. O Apocalipse abre-se nesta revelação da bondade da história e conclui-se com essa super bondade da história que é dom de Deus. E por isso eu, dando continuidade, ainda uma palavrinha, em relação a esta dimensão conclusiva que nos abre o Apocalipse e principalmente a teologia de São João, bastaria ver a importância que no quarto Evangelho de São João assume o prólogo em que se fala da encarnação do Verbo. Nós vimos a sua glória e aqueles que viram e contemplaram e acreditam nessa glória, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Este prólogo, que tem uma teologia muito profunda, vem muito responder à superação deste dualismo. Apesar da contingência da condição humana, ela é parte integrante, podíamos assim dizer,
da condição divina pelo mistério da encarnação. A própria liturgia da Ascensão do Senhor diz que ele é a cabeça de um corpo do qual nós também fazemos parte e que foi assumido na divindade. E para além deste reforço, desta teologia no prólogo, temos também a insistência com que São João, na sua primeira carta, afirma e vincula que a identidade crente é aceitar esta condição antropológica da encarnação. Se o Verbo não encarnou, então também nós não somos criaturas redimidas. E com isto ia passar agora a um conjunto de pequenas questões para abrir um bocadinho o diálogo e a interpelação subsequente. Primeira é, de facto, dizer-vos que desta literatura ficam-nos muitas interrogações que perduram. Muitas interrogações e muitas questões. O passarmos esta literatura com algum detalhe, mesmo que em termos de contacto com os textos tenha sido relativamente pouco contacto, não ignoramos que há muitas questões que certamente ficam a bailar na vossa mente sem provavelmente terem a resposta que poderiam ter ou que deviam ter. Esta literatura suscita-nos dúvidas. Não há dúvida. Ou seja, ninguém duvida que esta literatura nos suscita dúvidas. Eu não a tenho, suscita-me a mim, certamente suscitará a vós, e creio que muitos de vós também, e aliás já vimos isso em alguns momentos de diálogo que aqui temos, que as dúvidas persistem, porque nós não temos um código uniforme, um código absoluto para ler toda esta literatura no mesmo patamar. Esta literatura está muito, como já vos disse, é muito filha de grupos, está muito ligada a situações históricas, sociais, existenciais, conflituosas, tensas, de ruptura, e, portanto, nem todos os textos é possível pautá-los pelo mesmo diapasão, pelo mesmo código, e naturalmente que as tensões de cada grupo vêm ao de cima nestes escritos. Muito importante para mim é aquilo que esta literatura nos oferece, um universo cultural porventura diferente, um universo cultural mais abrangente, um universo cultural alternativo, filho do mundo bíblico, mas com muitos parâmetros alternativos. É uma outra forma, é um outro mundo, uma outra forma de pensar, é um outro pensar e uma outra forma de olhar o mundo. A literatura apocalíptica mostra-nos exatamente isto. É um outro universo de pensamento, de parâmetros culturais, existenciais, porventura teológicos, como o que hoje acabamos de ver, como vimos há 8 dias, há 15, e também uma outra forma de olhar o mundo, não numa perspectiva como nós cristãos olhamos e devemos olhar, que é a harmonia, a complementaridade, sei lá, na diferença, a relação recíproca no respeito e na coexistência, na construção da paz e da justiça, que não está presente nestes textos. É uma outra forma, porventura uma forma que poderíamos caracterizar muito mais dicotómica, muito mais tensa e, acima de tudo, muito mais, ou se quisermos, muito menos pacífica, nada pacífica. A forma de olhar o mundo destes grupos não é uma forma pacífica, não é uma forma harmoniosa, não é uma forma que procura criar harmonias e convergências, mas, pelo contrário, procura estabelecer rupturas e divergências. Uma antropologia diferente, mesmo que o empenho teológico seja idêntico, ou seja, esta literatura mostra-nos
que há uma diferença substancial entre o homos credente, o homem que crê, o justo, o fiel, e o homem non credentes, o não crente, o não fiel, o não justo. Os dois não têm esta mesma perspectiva de serem criaturas do mesmo Deus, do mesmo Senhor. Não, pelo contrário. Podemos olhar para a divindade da mesma forma, mas podíamos dizer que os sujeitos desse olhar são realidades bem diferentes. Mas há uma realidade que é comum a estes grupos, que é a mesma e única esperança, que é a esperança da libertação. Nesse sentido, creio que há, nestes textos, dinamismos muito fortes que nos interpelam e que reforçam aquilo que também são as tonalidades, as perspectivas da nossa própria esperança cristã. Acho que há aqui um enriquecimento significativo desta literatura. Ainda 3 ou 4 questões antes de pedir ao Luís para abrir a rede. Antes de pedir um bocadinho, ainda 2 ou 3 questões muito rápidas, em jeito de conclusivo, estas são mesmo em jeito conclusivo. Os parâmetros que seguimos neste curso levam-nos ao Apocalipse. Ou seja, para ter uma perspectiva verdadeiramente cristã do que é apocalíptica, temos de chegar ao fim do Apocalipse. Tudo mais são, eu diria, apiadeiros intermédios. O fim da viagem está lá. Nos textos apocalípticos judaicos também tem muitas vezes isso, o tal cataclisma, a tal intervenção de Yahvé, quase sempre de uma forma violenta, quase sempre de uma forma castigadora, de uma forma punitiva, de um juízo, de um julgamento, de um cataclismo, também estão lá. Mas é no Apocalipse de São João que nós vamos encontrar a harmonia para a qual caminha toda a criação, que é aquela que vem da centralidade cristológica. Muito do estudado, vamos encontrá-lo, este slide não tem forma de apresentação, e, portanto está aqui todo no seu conjunto. Muito do estudado está no centro daquilo que vai ser a nossa abordagem ao Apocalipse. Por isso, há que procurar cultivar uma visão global sincrónica. A sincrónica significa harmoniosa, que procure fazer um caminho não diferenciadora, mas tendendo para essa harmonia global. A teologia é o mais importante e o mais singular de tudo aquilo que nós aprendemos aqui. Se aprendemos algumas realidades pontuais, é a perspectiva teológica que dá globalidade a essa aprendizagem. Não, claro que podíamos ficar aqui podíamos sentir-nos muito enriquecidos pelas simbólicas, que nem aprofundamos muito, pela importância dos números, das narrativas, das figurações, dos espaços e dos universos angélicos, são tudo certamente coisas muito interessantes, mas o mais importante, aquilo que empresta realidade, que dá singularidade e que dá especificidade, é exatamente a perspectiva teológica, porque é essa que unifica, ou são essas perspectivas teológicas que unificam esses escritos e que testemunham de alguma maneira uma experiência vivida por estes grupos. Estes grupos não viveram apenas do acaso, viveram provavelmente entre eles numa harmonia muito grande com aquilo que era a sua própria esperança. Deixo aqui esta informação, portanto, no próximo dia 13 de janeiro, à mesma hora, iniciamos esta segunda etapa, ou vamos iniciar a segunda etapa, e deixo também um convite, porque provavelmente a abordagem ao Apocalipse pode ser útil a muita mais gente, porque há muita gente que tem muitas dificuldades em entrar neste mundo do Apocalipse. Principalmente, e às vezes é muito confrangedor, sei lá,
os agentes pastorais, estou a referir-me, enfim, sem explicitar, tenho dentro de mim conheço alguns casos, os agentes da ação pastoral não têm uma perspectiva, eu nem diria correta, mas aproximativa, razoável, de conhecimento daquilo que é o mundo do Apocalipse. Eu já citei várias vezes, e não sei se a senhora que eu vou citar está aqui presente, julgo que não, mas que um dia me dizia, quando eu preparava em numa das paróquias aqui de Lisboa, fazer um pequeno curso sobre o Apocalipse, ela me dizia: senhor padre, não faça isso porque isso só mete medo, assusta, ver aqueles penedos e aquelas coisas todas a cair sobre a terra, eu fico em pânico. E de tal maneira ficou em pânico, ao fim de 2 aulas abandonou a sala e nunca mais creio que foi a nenhuma sessão. Não sei se foi pelo pânico ou se foi porque não tinha tempo. Pronto, isso já não posso dizer. Mas podeis certamente conhecer e ter pessoas que estejam interessadas e fazer-lhes partilhar e fazer-lhes chegar esta informação pode ser extremamente útil para eles. Muito obrigado pela vossa atenção, estou profundamente reconhecido e reconhecido por um lado e muitíssimo bem impressionado com a vossa capacidade de resistência às minhas prelações. Sempre não assisti a protestos violentos e mesmo que tendo o microfone parado era fácil fazer, o que me deixa satisfeito no sentido de que é provável, e aqui, embora presunção e água benta cada um toma que quer, eu não quero tomar muita presunção e água benta não a tenho à mão. Portanto, mas é profundamente razoável pensar que a minha mensagem foi perceptível e foi acessível e foi bem acolhida da vossa parte, o que me deixa muito satisfeito, porque o nosso trabalho tem essencialmente esse objetivo. Então, vamos dialogar um bocadinho, se o tempo ainda nos permitir, e se a vossa resistência o conseguir, vamos... Padre João Lourenço, posso fazer-lhe uma questão? Sim, Vitor. Podem, mas pedi ao Luís que... obrigado. Sim, venha lá agora à questão. Bom, para já agradecer toda a disponibilidade e tudo o que conseguiu disponibilizar. Não estou aqui a ver, mas és o Vitor, não é? O Vitor, sim. Pronto, está bem. João, pode pôr em formato de orador que aparece a pessoa que fizer a pergunta. O que é formato de orador? Em cima, visualizar, em cima do lado direito, tem lá visualizar orador. Orador, eu entendi formato de orador, é formato do orador, está bem. Orador, peço venha lá então. A questão, obrigado primeiro, e foi muito útil e muito rico esta formação. Mas hoje esse cenário é todo angélico, é mesmo apocalíptico. É da Nossa Senhora. Estou a ver. E a questão que faço é o seguinte: penso que os escritos apocalipse, ou aliás, os grupos apocalípticos, foram sempre uma restrição, uma segregação da literatura bíblica, portanto, da teologia bíblica. Há mais influência da literatura bíblica para os apocalípticos do que dos apocalípticos para a própria comunidade judaica ou por exemplo. Porquê? Porque se eles segregavam-se, se eles estavam muito restritos, se eles se apartavam um bocado do mundo, não havia muita comunicação daquilo que eles pensavam ou viviam para o resto do povo e para o resto da cultura. Nós hoje só conhecemos Qumran porque encontramos os escritos de Qumran, porque provavelmente a experiência que existia na altura, havia essa experiência, que havia um povo ou um grupo de pessoas que vivia apartado e tinha esta forma, mas não se conhecia exatamente quais são as regras para o resto do judaísmo, para o resto da comunidade. Pois, o que estás a dizer é verdade e é sim. Estes grupos, no geral, para se defenderem, automarginalizavam-se.
Por outro lado, a maioria destes grupos estavam em ruptura com as instituições oficiais. Isto também é muito importante, por várias razões, umas históricas, outras teológicas, outras circunstanciais. Pronto. Estavam em ruptura. Por outro lado, e agora indo aí à concretização feita, nós de Qumran, pelos escritos a que tivemos acesso, chegamos ao conhecimento de muitos do enquadramento desse grupo. O que não temos nos outros escritos. Os outros escritos não nos enquadram muito esse grupo. Deixaram-nos os escritos tinham, como eu já vos disse, uma matriz, um destino para interior, para alimentar a fé do grupo, e não nos descreve o grupo. Qumran descreve-nos, os escritos que chegaram, descrevem-nos muito, porque a própria comunidade qumranita estava, ou Essénia, se quiserem. Qumran é, dentro dos essénios, um espaço limitado ao espaço de Qumran, mas a comunidade essénia era muito maior e tinha normas de unidade entre si, e muitos desses dados ficaram principalmente definidos nas chamadas leis da comunidade, ou seja, na lei, nas regras da comunidade, ou seja, na regra da vida interna, como é que um qumranita vive, o que faz e como deve proceder, e na regra da guerra dos filhos da luz contra os filhos das trevas, que é propriamente um manancial de normas para a luta externa, não é? Portanto, nós temos aqui um universo dos pequenos grupos que viviam muito para si, que nos ajuda a perceber esse fechamento, essa autodefesa, e que, por outro lado, não nos dá muitos dados, porque esses dados eram conhecidos, não se trata de os dar. Como nós temos também no Evangelho, faltam-nos muitos dados sobre diversas facetas da ação de Jesus, também não são dados porque não eram aqueles que marcavam. Quem era importante era a mensagem que era apresentada. Portanto, a tua observação, creio que está bem, é preciso matizá-la, dar-lhe as matizes que ela deve ter e contextualizá-la no contexto em que ela deve ser situada. Muito bem. Helena Loureiro. Dá-me licença. A Helena está, a Helena primeiro, Helena Loureiro. Helena? Sim, obrigada, Luís. Podem se inscrever através do chat, como a Helena fez, inscrevem-se, ou levantam a mão, tem um sinalzinho que diz reações, levantam a mão, ou então inscrevem-se pelo chat. Helena, pode. Obrigada. Também queria, mais uma vez, deixar os meus agradecimentos ao Padre João Lourenço por tudo aquilo que ele consegue transmitir. Eu fico sempre... Considero-me sempre assim muito pequenina, muito ignorante depois de acabar os cursos que o Padre João Lourenço dá, porque a sua sabedoria é realmente... Passa à frente. Pronto. Esse privilégio. Mas pronto, mas eu tenho uma dúvida, que é, isso já surgiu várias vezes em várias conversas, e que tem a ver com o significado da palavra, não sei se pode utilizar isso ou não, mas quando nós falamos, e o Padre João Lourenço falou na questão do prólogo de São João, em que fala da encarnação do Verbo, portanto, e também falámos sobre a questão da alma e da importância do corpo para a concretização da salvação. Nós falamos da encarnação do Verbo Jesus, que veio ao mundo, portanto, que encarnou num ser humano. Nós podemos, uma vez que temos alma e que temos um corpo, e que o corpo faz parte deste plano de salvação de Deus para cada um de nós, podemos falar da encarnação da nossa alma no nosso corpo, ou isso não faz sentido em nós? Falarmos nisso, não naquela teoria da encarnação que fala que vem em várias vidas. Eu não sou um antropologista bíblico, mas para mim não parece que faça muito sentido, porque não há duas entidades separadas. Estás a perceber? Sim. Tu não tens uma alma divina que vem... Isso era o que diziam os hereges das primeiras... Jesus não encarnou, mas depois o seu ser divino entrou no seu corpo. E São João diz, não, isso está na Gênesis.
Se ele não encarnou, e os pais da igreja também diziam, e São João diz, se ele não encarnou, aqueles que afirmam isso são hereges. Portanto, não faz muito sentido nós usarmos essa nomenclatura. Não te estou a dizer que ela seja blasfema, que seja apócrifa, mas creio que não faz muito sentido porque a tua realidade, Helena, é a conjugação dessas duas dimensões. Ok. Intrinsecamente. Está bem? Obrigada. Dá-me licença uma... Sim. Pedro Martins. E o tutor é que diz quem Sim, fala. o irmão Pedro Martins, faça o favor, irmão. Então, se me dá licença, eram 2 ou 3 questões. A primeira era, quando apresentou aquela parábola do fariseu e do publicano, não se pode daí querer concluir, penso eu, que as divisões entre os grupos judaicos eram representativas das divisões de natureza apocalíptica. Não, judaicos também não foi isso. Não é assim? Portanto, sim, mas não, também não foi isso que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que dentro do judaísmo há formas existenciais de definir essa diferenciação. Os publicanos não eram apocalípticos, mas estavam marginalizados como os grupos apocalípticos também. Tal licença, outra questão era, o isolamento de Qumran não teve dos qumranitas, na sua gênese, digamos assim, a perseguição romana, e para eles os filhos das trevas eram provavelmente não os judeus, eram os ímpios, não é assim? Ou não é? A separação qumranita e essénia tem razões que não são meramente circunstanciais e históricas. São históricas, mas não são essas com romanos. Ainda os romanos não tinham chegado à Palestina, já os essénios se tinham separado do judaísmo oficial em virtude de Jonatas Macabeu, pelos anos 150 a.C., e depois Judas, o seu irmão, de uma forma mais expressiva, terem assumido o sacerdócio quando não eram de matriz, não eram de classe sacerdotal. Portanto, a grande motivo da cisão é exatamente usurpar e juntar o trono ao altar sem o altar estar devidamente fundamentado, como devia ser na tradição bíblica. Os macabeus não eram da família de Sadoc, usurparam com a perspectiva, segundo diz o próprio livro dos Macabeus, até que venha um profeta e faça o discernimento se deve ser assim ou não. E, portanto, ao assumirem a condição sacerdotal, isso levou os qumranitas, ao não aceitá-los como sacerdotes, imediatamente não aceitam o templo, não aceitam o culto, não aceitam os sacrifícios que eles celebram. E, portanto, há uma parte deles que se isola. Nós não sabemos se são todos, porque dentro da cidade de Jerusalém foram encontrados espaços que se pensa que seriam espaços habitados por essénios. Aqueles como Qumran são assim, mas existem outras comunidades, como seja, por exemplo, o documento de Damasco, que é um documento encontrado perto de Damasco, também é representativo de uma comunidade. No Egito existiria outra comunidade chamada dos terapeutas, que era uma comunidade também de místicos, um bocadinho essénios à maneira de Qumran, mas mais místicos, e, portanto, as grandes razões são mais de natureza teológica sobre aquilo que eles consideravam que os descendentes dos macabeus tinham usurpado um poder e assumido uma condição que não era compatível com aquilo que era a fundamentação judaica. Mais tarde, os romanos entram, mas é mais aí na destruição final, porque de facto eles se opunham, como sendo eles os pagãos, naturalmente os qumranitas nunca aceitariam ser dominados por romanos. Sofia Beato, agora, irmão Pedro, só Sofia Beato, depois a seguir já retoma Sofia. Obrigada. A minha questão tem que ver mais com esta aula, apesar de termos falado do dualismo nas outras aulas. Aqui no ponto 5, quando o Padre João diz que este dualismo antropológico
é talvez a marca do dualismo mais característica da identidade judaica. Eu pergunto se é também aqui nos escritos apocalípticos ou há um outro, ou é difícil apontar algum que mais se destaca? Outros escritos. Não, eu acho que, vamos lá ver, é-nos fácil hoje falar numa perspectiva muito dualista, de acordo com esta informação que temos em confronto com o pensamento grego, não é? Agora, há no percurso, no universo da literatura judaica, mesmo na bíblica, matizes e traços de algum dualismo. Não é, eu diria, não é uma constante, porque há também um esforço grande da harmonia. Há um esforço grande, mesmo há pouco falava da literatura sapiencial, mas dentro da literatura sapiencial nós temos belos textos sobre a harmonia antropológica do espírito e do corpo. Né? Portanto, eu diria, há presença, cada texto é que temos depois de defini-lo e verificá-lo, não vale a pena estarmos a fechar os olhos a dizer os textos são todos santos e imaculados. Não são, até porque, mesmo nas perspectivas teológicas, a literatura bíblica canónica e extracanónica, a extracanónica mais diferenciadora, a canónica também algo diferenciadora, é um processo progressivo de harmonia, um processo em descoberta, um processo de pedagogia. Não é? Os pais da Igreja chamavam o Antigo Testamento a pedagogia do Novo. Era a preparatio. E, portanto, há uma caminhada. Agora, não tenho problema em dizê-lo, há muitos sintomas, muitos textos onde este dualismo está presente. Não é? Este dualismo está presente. Há muitas manifestações dentro da teologia bíblica de pessimismo sobre a experiência humana enquanto tal. Há muitos textos que apresentam, no fundo, o corpo como um espaço e a nossa cultura, a nossa mentalidade ainda passa por aí. Muito daquilo que é a nossa ética de comportamentos no âmbito da moral sexual, por exemplo, ainda passa um pouco por aqui. João. Sim. O Fernando Gameiro também. Obrigado. Fernando Gameiro, obrigada, Sofia. Fernando Gameiro. Padre João Lourenço, no contexto da mentalidade judaica, encontramos alguns livros com caráter apocalíptico. No caso de Daniel, do livro de Daniel, etc. Sim. Conhecem-se os critérios que levaram a que certos livros fossem considerados canónicos na mentalidade judaica, ou não houve critérios que sejam... Fernando, isso é uma questão muito difícil, porque é uma questão existencial que tem a ver com épocas e também com cenários. Há escritos que foram aceitos como canónicos, mas foram propostos critérios específicos para a sua leitura. Como, por exemplo, um texto é conhecidíssimo, não é? O Cântico dos Cânticos. Ele é canónico nesta perspectiva. Os primeiros capítulos de Ezequiel é um texto canónico, que é porque dava aso a muitas questões, perspectivas esotéricas, que é aquela coisa do carro de Deus, das rodas, de ver o carro no céu, não é? Tudo isso, porque não havia templo. Deus já não estava no espaço de Israel, então estava onde acompanhava o seu povo, era como no deserto. A nuvem acompanhava o povo. Portanto, são representações. Portanto, os homens, vamos dizer, do Sinédrio, os homens responsáveis, os chefes, os mestres, responsáveis para garantir a fidelidade e a canonicidade dos textos,
ofereceram, ao mesmo tempo que interpretavam o texto, ofereceram critérios aos fiéis para os interpretar. Muito bem. Okay. Ofereceram critérios aos interpretar. No livro de Daniel, eu estou convencidíssimo, não tenho critérios à mão, mas estou convencidíssimo que é aquilo que perdura no livro de Daniel é a exemplaridade de vários dos cenários, de vários dos personagens que estão inscritos dentro do livro de Daniel, numa época de grande dificuldade, de grande sofrimento da comunidade. Estou convencidíssimo que esse é um dos critérios principais, que é o critério daquilo que nós podemos chamar a experiência histórica. A história é o lugar para lermos, para interpretarmos, para darmos sentido à palavra, e aqui também a história bíblica do Antigo Testamento em determinados momentos foi isso, como são, por exemplo, o livro de Tobias ou outros textos, que tem o livro de Esther, que é outro livro, exatamente, que tem esta interpretação canónica em função de um período de dor e de sofrimento que o povo de Israel passa. O livro dos Macabeus, por exemplo, nunca chegou a entrar, apesar de ter toda aquele conjunto de exemplos e de testemunhos, nunca chegou a entrar a ser canónico no Antigo Testamento, desculpem, no judaísmo palestinense, mas era no judaísmo alexandrino. E por isso entrou também. Entrou no cânone cristão. A Dona Isabel Jónia também quer fazer uma pergunta, o tempo está mesmo a acabar. Dona Isabel. Uma pergunta muito simples e muito rápida. Professor, sempre ouvi dizer, e ouviu assim já dizer-nos, que a comunidade qumranita, que havia um grupo grande de copistas, que no fundo aqueles rolos que foram encontrados eram essencialmente repetições. Eram cópias. Que eram copiados. São manuscritos. Agora, eu pergunto, afinal, há muito mais escritos apócrifos da comunidade de Qumran, dos rolos que foram encontrados, ou são principalmente realmente textos copiados dos já existentes? Bem, nós só podemos falar de textos copiados do existentes naquilo que eram as transcrições de textos bíblicos. E nem sabemos se todos esses já eram escritos, podiam ser ainda de tradição oral. Mas a atividade de escritório, de escrever, de transmitir textos, não se fica adscrita só, também já me ouviu dizer isso muitas vezes, não fica adscrita só à cópia de textos bíblicos. Também há textos que são próprios da comunidade, como sejam, por exemplo, as regras para definir os comportamentos da comunidade, e outros que são os comentários que os copistas, ou que a comunidade, nós temos o fruto dos copistas, mas provavelmente atrás daquilo está uma tradição que era presente na comunidade. Os textos em que se citam versículos, por exemplo, dos Salmos, e se faz uma interpretação que não tem nada a ver com esses versículos. Diz, isto deve ser lido assim e aplica-se a aquilo que chamam, também já me ouviu este palavrão, aquilo que se chama um pesher. O que é um pesher? Um pesher é um texto que serve de comentário a um versículo bíblico, e foram encontrados vários em Qumran, do livro do profeta Abacuque, do profeta Naum, e vários salmos, e outros. E foram encontrados pedaços. É possível que existissem muitos mais que se perderam. Eu estou convencido daquilo que chegou até nós de Qumran, excetuando os 2 livros inteiros, um inteiro e outro quase inteiro, de Isaías, e uma parte muito grande dos Salmos, depois o resto são muito pedaços, que é preciso reconstruir e recolocar. Portanto, há uma atividade muito grande em Qumran. Porquê? Porque esses textos eram uma fonte da oração da comunidade. Era uma fonte da oração da comunidade. Portanto, os membros do grupo não tinham certamente, como nós temos a liturgia das horas, cada um o seu exemplar, não tinham isso. Claro. Mas certamente tinham textos para poderem participar e partilhar, porque eles dedicavam muito tempo à oração. Aliás, então, o próprio ato
textos apócrifos não são muitos os de Qumran. Textos apócrifos, vamos lá ver. Textos apócrifos são... Há em Qumran também vestígios. E depois estamos aqui a utilizar, eu estou a utilizar textos apócrifos que são textos que estão para além dos escritos bíblicos. Pois, exatamente. Textos que estão para além, são as regras, e há muitos comentários a esses. Portanto, isto eu digo que são textos apócrifos porque não são textos explicitamente bíblicos. Depois há alusões, foram encontradas muitas referências, sempre minudências, sempre coisas, alusões muito pequenas, a outros escritos bíblicos, extra-bíblicos. Há também disso. Agora, não são muitos. Lembre-se que há milhares de maiores ou menores de textos provindos de Qumran, são mais de 11 mil. João, são 8h30. Obrigada. Não sei se mais alguém mais pediu a palavra que eu não tenha percebido, não sei se quer aproveitar. Não. Pronto, então são 8h30. Vou encerrar desejando-vos a todos e a todas, ou a todas e a todos, um Santo Natal e uma boa passagem de ano. Esperemos. Igualmente. Obrigado. Natal para todos. Esperemos que em janeiro todos apareçam com um ar sorridente. Temos que. Isto é um novo curso e uma nova inscrição, certo? Calma. Depende não do sei que como é que Helena. tu te inscreveste. Pois. Eu inscrevi-me para tudo. Então Então já está inscrito. Teve um desconto. O melhor documento para resolver essas dúvidas é o vosso boletim de inscrição, o vosso recibo. Muita gente inscreveu-se para os dois, a maioria, creio eu, segundo me disse a Marta, a grande maioria, para os dois módulos. Mas há pessoas que só se inscreveram para um. Eu só queria dizer agora que só se inscreveram para um e querem frequentar os dois, há que refazer a inscrição. Além de qualquer disso, maneira, é melhor a Marta confirmar-nos essas coisas todas. Não, você Helena, basta ver o seu recibo. É isso. O meu recibo. Ou o e-mail que recebeu. Ou manda um mail à Marta, diga-me se estou inscrita para este. Está bem, eu mando um e-mail à Marta. Depois também disse que pode haver pessoas que queiram inscrever-se só neste. É uma questão delas procurarem o contacto, a Marta está avisada para isso. Ela própria vai mandar difusão especial para isso. Podem se inscrever só para este segundo. Eu farei no primeiro dia ou no segundo uma contextualização do Apocalipse. E ao contextualizar o Apocalipse, vão vir ao de cima algumas destas coisas que nós demos e outras não é? Mas ajudará as pessoas a entrarem aí. Está bem? Pronto, João. Se alguém tiver dúvidas, tem o meu mail, também pode perguntar e eu respondo, porque responder não magoa ninguém, não é? Exato. Obrigada. Boa, então, umas boas festas. Igualmente. Obrigado. Como é a Belém, a longe da Madeira. Podem desligar. Obrigado. Pronto, Obrigada. Um beijinho e um abraço. Beijinho. Obrigada. Portem-se bem. Igualmente. Eu ando a tentar fazer isso, mas é difícil. Podem desligar. Está bem? Vamos lá então, vamos desligando. Adeusinho. Sofia, já tens mais dados sobre o livro do professor Zé Ramos? Não? Ainda não, ainda estão à espera de fazer uma reunião. Neste momento estão à espera das respostas dos professores, é isso que está... Dos professores ou dos escritores?